Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Verbum Vitae, Palavra de Vida, neste dia 30 de janeiro, a sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Vamos escutar o Evangelho de hoje, que nos fala como o Reino de Deus cresce e não depende do nosso controlo, precisa sim do nosso contributo, mas que Deus prefere sempre a forma humilde de transmissão da sua palavra, do seu Evangelho. Vamos então escutar o Evangelho de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. A terra produz por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga, e quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: Acabemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender, e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus neste Evangelho utiliza duas parábolas para falar sobre o reino de Deus. E vemos em primeiro lugar que Jesus compara esta semente que o homem lança à terra. No fundo, este homem somos nós, somos os seres humanos, somos aqueles que procuramos fazer com que a palavra seja semeada no coração de muitos. Contudo, essa semente, ou seja, semear, é o que podemos fazer, porque depois tudo pertence a Deus e, portanto, o reino de Deus não depende exclusivamente de nós, depende do próprio Deus que age, às vezes de forma misteriosa e silenciosa, como uma semente que cresce, mas que depois faz brotar o fruto que muitas vezes não esperaríamos que brotasse. E vemos mais uma vez o Senhor a comparar este grão de mostarda, que é pequeno, a menor de todas as sementes, mas que depois semeado torna-se a maior de todas as plantas. E assim é o reino de Deus, humilde e simples, mas que aos poucos vai crescendo e acolhendo a tantos e tantas que buscam este reino. Sejamos nós também semeadores da palavra de Deus e deixemos que o Senhor depois atue nessa semente, fazendo-a brotar e crescer.